Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Will Beeman é um homem bem-sucedido no mundo financeiro, trabalhando como corretor em Wall Street. Sua rotina é intensa, cheia de pressão e decisões rápidas, envolvendo grandes quantias de dinheiro. No entanto, apesar do sucesso profissional, sua vida familiar não está em um bom momento. Will percebe que está cada vez mais distante de seu filho Danny, um garoto sensível que passa por dificuldades na escola. Danny sofre bullying e recentemente acabou se envolvendo em uma briga, algo que deixou seus pais preocupados e mostrou o quanto o garoto está emocionalmente abalado. Sentindo que precisa fazer algo para salvar a relação com o filho e ajudá-lo a recuperar a confiança, Will decide levá-lo para passar alguns dias na antiga cabana da família, localizada em uma pequena cidade cercada por florestas. Esse lugar carrega muitas lembranças para ele, pois foi ali que cresceu e aprendeu com seu próprio pai lições sobre responsabilidade, coragem e sobrevivência. Na mente de Will, voltar a esse ambiente simples e tranquilo pode ser exatamente o que Danny precisa para se fortalecer e ao mesmo tempo permitir que pai e filho se reconectem. Quando chegam à pequena cidade, eles percebem rapidamente que aquele lugar ainda guarda o mesmo clima calmo de antigamente. As ruas são tranquilas, as pessoas se conhecem e tudo parece muito distante da correria e do caos da vida na cidade grande. Durante a visita, Will reencontra o xerife local, interpretado por Bruce Willis, um homem que o conhece desde a infância. A conversa entre os dois começa amigável, mas logo surge um detalhe preocupante. O xerife comenta que recentemente houve um assalto a banco na região e que os criminosos responsáveis ainda podem estar escondidos nas redondezas. Apesar disso, ele tenta tranquilizar Will, dizendo que a polícia está cuidando da situação. Para Will, aquilo parece apenas uma informação distante, algo que provavelmente não terá nenhuma ligação com sua viagem. Seu foco naquele momento é Danny. Ele tenta conversar com o filho, entender o que ele está sentindo e mostrar que acredita nele. Will quer ensinar ao garoto que enfrentar os medos faz parte da vida. Para fortalecer esse momento entre os dois, ele decide fazer algo que seu pai fazia quando ele era criança: levá-lo para caçar na floresta. No dia seguinte, pai e filho entram na mata carregando equipamentos de caça. O clima é de aprendizado. Will tenta ensinar Danny a observar os sons da natureza, a caminhar em silêncio e a prestar atenção em cada detalhe ao redor. Para Danny, aquilo é algo totalmente novo, mas também representa uma oportunidade de se aproximar do pai de uma forma diferente. Durante algum tempo, os dois caminham pela floresta em relativa tranquilidade, conversando e tentando aproveitar aquele momento juntos. Mas a paz da floresta dura pouco. Enquanto avançam por uma área mais fechada da mata, eles começam a ouvir vozes alteradas ao longe. Os gritos chamam a atenção de Will, que imediatamente pede para Danny ficar em silêncio. Movidos pela curiosidade e pela preocupação, eles se aproximam com cuidado do local de onde vêm os barulhos. Ao chegar mais perto, testemunham uma cena tensa. Dois homens estão discutindo de forma extremamente agressiva. Um deles parece estar ferido e desesperado, enquanto o outro está armado e claramente fora de controle. A discussão rapidamente se transforma em uma ameaça de morte. O homem armado aponta a arma para o outro e tudo indica que ele está prestes a puxar o gatilho. Diante daquela situação, Will reage por instinto. Sem ter muito tempo para pensar, ele levanta sua arma e atira primeiro para impedir o que parecia ser um assassinato iminente. O disparo ecoa pela floresta e o homem armado cai no chão. Por alguns segundos, tudo fica completamente silencioso. Danny observa a cena em choque. Ele acaba de ver o próprio pai matar alguém diante de seus olhos. Will também está abalado, tentando processar o que acabou de fazer. Ele acreditava que estava salvando uma vida, mas agora percebe que se envolveu em algo extremamente perigoso. O homem ferido, que ainda está vivo, começa a implorar por ajuda. Seu nome é Levi. Entre respirações difíceis, ele explica que os dois homens faziam parte de um assalto a banco que aconteceu na cidade. Segundo ele, o parceiro que Will matou o traiu depois do roubo.
Levi afirma que existe uma grande quantia de dinheiro escondida na floresta e promete dividir tudo com Will se ele o ajudar. A situação se torna ainda mais complicada. Will sabe que a atitude correta seria imediatamente avisar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ele ainda está tentando entender as consequências de suas ações. Enquanto pensa no que fazer, Levi percebe algo importante. Danny está ali e claramente é o ponto fraco de Will. Num movimento inesperado e desesperado, Levi saca sua arma e transforma a situação em um novo pesadelo. Mesmo ferido, ele consegue dominar a situação e faz Danny de refém. Com o garoto sob seu controle, Levi deixa claro que agora Will não tem escolha. Se quiser ver seu filho vivo novamente, terá que ajudá-lo a recuperar o dinheiro roubado. Nesse momento, a viagem que deveria servir para aproximar pai e filho se transforma em uma luta desesperada por sobrevivência. Will percebe que tudo saiu completamente de controle. Agora ele não precisa apenas lidar com um criminoso perigoso, mas também com a possibilidade de que a polícia esteja cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu na floresta. Enquanto o xerife começa a investigar pistas sobre o assalto e o paradeiro dos criminosos, Will se vê preso em uma situação impossível, onde qualquer decisão pode colocar a vida de Danny em risco. E assim, começa uma corrida tensa contra o tempo, que transforma aquele simples passeio num dos momentos mais perigosos da vida de ambos. Depois de presenciar o tiroteio na floresta e ver o criminoso Levi sequestrar seu filho Danny, Will percebe que está preso em uma situação extremamente perigosa. Levi, mesmo ferido, demonstra ser frio e calculista. Ele sabe que Will fará qualquer coisa para salvar o filho e decide usar isso como vantagem. Levi deixa claro que Danny será mantido como refém até que Will encontre a bolsa com o dinheiro roubado do banco. Segundo ele, a quantia está escondida em algum lugar da floresta, mas ele não pode buscá-la sozinho por causa do ferimento e também porque a polícia está cada vez mais próxima da área. Assim, Will se torna a única chance de Levi recuperar o dinheiro. Sem muitas opções, ele concorda em ajudar, mas por dentro só consegue pensar em uma forma de salvar o filho e acabar com aquela situação. Enquanto isso, Danny é levado por Levi para um esconderijo improvisado na mata. O garoto está assustado, mas tenta manter a calma. Mesmo sendo jovem, ele percebe que precisa agir com cuidado para não provocar o sequestrador. Levi, por outro lado, tenta manter o controle da situação usando ameaças constantes. Ele deixa claro que qualquer tentativa de trair o acordo pode custar a vida do garoto. Will então começa a procurar o dinheiro pela floresta, seguindo as instruções que Levi lhe deu. Cada passo que ele dá é tomado pela tensão. Ele sabe que está sendo observado e que qualquer erro pode ter consequências terríveis para Danny. Ao mesmo tempo, a consciência pesa. Ele sabe que deveria procurar a polícia, mas também sabe que Levi pode matar seu filho antes que qualquer ajuda chegue. Na cidade, o xerife vivido por Bruce Willis começa a perceber que algo não está certo. As pistas sobre o assalto ao banco estão levando cada vez mais para a área da floresta, exatamente onde Will e Danny estavam caçando. Além disso, o xerife conhece Will desde criança e percebe que seu comportamento recente está estranho. Algo parece errado, mas ele ainda não consegue juntar todas as peças. Enquanto isso, Will finalmente encontra indícios do esconderijo do dinheiro. Depois de caminhar por uma área mais isolada da mata, ele descobre a bolsa enterrada entre algumas pedras e folhas. Quando abre, percebe que realmente há uma grande quantia de dinheiro dentro. Por um momento, ele sente o peso da decisão que precisa tomar. Aquela bolsa representa não apenas o fim do pesadelo, mas também a possibilidade de se envolver ainda mais em um crime. Mesmo assim, o pensamento em Danny fala mais alto. Ele pega a bolsa e começa a voltar para o ponto de encontro combinado com Levi. Durante o caminho, sua mente está cheia de dúvidas. Ele sabe que criminosos como Levi raramente cumprem promessas. Existe uma grande chance de que, mesmo entregando o dinheiro, Danny continue em perigo. Enquanto Will atravessa a floresta carregando a bolsa, o xerife continua sua investigação.
Novas informações surgem sobre os ladrões do banco, e tudo começa a apontar para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O xerife percebe que um dos assaltantes pode estar ferido e escondido na região, o que aumenta ainda mais a tensão. De volta ao esconderijo, Danny tenta conversar com Levi, tentando entender suas intenções. O criminoso revela partes do plano do assalto e deixa escapar que seu antigo parceiro o traiu durante a fuga. Isso mostra que Levi não confia em ninguém e que está disposto a tudo para recuperar o dinheiro. Quando finalmente chega a hora do encontro, Will aparece carregando a bolsa. O clima é extremamente tenso. De um lado está Levi, armado e desconfiado. Do outro está Will, desesperado para salvar o filho. Danny observa tudo em silêncio, sabendo que qualquer movimento errado pode desencadear uma tragédia. Nesse momento, fica claro que a situação está prestes a explodir. A polícia está cada vez mais próxima, Levi está ficando mais nervoso por causa do ferimento e Will começa a perceber que talvez precise arriscar tudo em uma última tentativa para salvar Danny. A tensão aumenta a cada segundo, preparando o terreno para um confronto inevitável que pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. Quando ele se aproxima do esconderijo, vê Danny ainda nas mãos de Levi. O criminoso está cada vez mais fraco por causa do ferimento que sofreu na floresta, mas continua perigoso. A arma ainda está apontada para o garoto, e Levi demonstra estar cada vez mais nervoso. O tempo está passando, a polícia pode aparecer a qualquer momento e ele quer o dinheiro para fugir o mais rápido possível. Will tenta manter a calma e mostra a bolsa para provar que cumpriu sua parte do acordo. Ele joga a bolsa no chão a poucos metros de Levi e pede que o criminoso liberte Danny. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Levi olha para o dinheiro com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele se aproxima lentamente para verificar se aquilo realmente é o que ele queria. Danny observa tudo com o coração acelerado. Ele percebe que seu pai está tentando ganhar tempo e entende que algo pode acontecer a qualquer instante. Levi abre a bolsa e vê a grande quantidade de dinheiro ali dentro. Aquilo confirma que Will fez exatamente o que ele pediu. No entanto, como Will já suspeitava, Levi não parece disposto a simplesmente cumprir sua promessa e deixar os dois irem embora. Nesse momento, a tensão cresce ainda mais. Levi começa a falar sobre como o dinheiro pode mudar a vida dele e como ninguém pode impedi-lo de fugir. Ele também deixa claro que não confia em Will e que precisa garantir sua própria segurança antes de libertar Danny. As palavras do criminoso mostram que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto isso, o xerife da cidade, interpretado por Bruce Willis, finalmente consegue seguir as pistas até a região da floresta. Ele percebe que algo muito maior está acontecendo ali. Aos poucos, ele começa a entender que Will e Danny podem estar envolvidos no meio do confronto com um dos ladrões do banco. De volta ao confronto na floresta, Will percebe que Levi está cada vez mais instável. O ferimento está piorando e o nervosismo do criminoso aumenta a cada segundo. Sabendo que talvez não tenha outra oportunidade, Will decide arriscar tudo em um último movimento para salvar o filho. Em um momento de distração de Levi, Will tenta reagir. O movimento acontece em questão de segundos. Danny se joga para o lado tentando escapar, enquanto Will avança contra o criminoso. O confronto se torna caótico e perigoso. Levi ainda consegue reagir, e os dois homens entram em uma luta desesperada. Durante a briga, Danny precisa agir rápido para ajudar o pai. O garoto, que no início do filme era inseguro e assustado, agora demonstra coragem. Aquela experiência extrema o obrigou a amadurecer rapidamente. Ele encontra uma forma de ajudar Will e impedir que Levi recupere o controle da situação. Depois de uma luta intensa, Levi acaba sendo finalmente derrotado. O perigo que pairava sobre Danny chega ao fim naquele momento. Pouco tempo depois, o xerife e os policiais chegam ao local e encontram a cena já resolvida. Com a ameaça eliminada, pai e filho finalmente podem respirar aliviados. Aquele pesadelo que começou como uma simples viagem de caça termina com ambos sobrevivendo a uma situação que poderia ter terminado de forma muito diferente. No final, o que fica claro é que aquela experiência mudou completamente a relação entre Will e Danny. Durante toda a história, Will queria ensinar o filho a ser mais forte e corajoso, mas no fim, ele percebe que também precisava aprender algo importante. Estar presente na vida do filho e protegê-lo vai muito além de qualquer lição de sobrevivência. A viagem, que começou como uma tentativa de reconectar pai e filho, acabou colocando os dois diante de um perigo real,
mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Depois de tudo que aconteceu, Danny já não é mais o mesmo garoto inseguro do começo da história. E Will entende que, às vezes, as situações mais difíceis podem revelar a verdadeira força que existe dentro de uma família. Will Beeman é um homem bem-sucedido no mundo financeiro, trabalhando como corretor em Wall Street. Sua rotina é intensa, cheia de pressão e decisões rápidas, envolvendo grandes quantias de dinheiro. No entanto, apesar do sucesso profissional, sua vida familiar não está em um bom momento. Will percebe que está cada vez mais distante de seu filho Danny, um garoto sensível que passa por dificuldades na escola. Danny sofre bullying e recentemente acabou se envolvendo em uma briga, algo que deixou seus pais preocupados e mostrou o quanto o garoto está emocionalmente abalado. Sentindo que precisa fazer algo para salvar a relação com o filho e ajudá-lo a recuperar a confiança, Will decide levá-lo para passar alguns dias na antiga cabana da família, localizada em uma pequena cidade cercada por florestas. Esse lugar carrega muitas lembranças para ele, pois foi ali que cresceu e aprendeu com seu próprio pai lições sobre responsabilidade, coragem e sobrevivência. Na mente de Will, voltar a esse ambiente simples e tranquilo pode ser exatamente o que Danny precisa para se fortalecer e ao mesmo tempo permitir que pai e filho se reconectem. Quando chegam à pequena cidade, eles percebem rapidamente que aquele lugar ainda guarda o mesmo clima calmo de antigamente. As ruas são tranquilas, as pessoas se conhecem e tudo parece muito distante da correria e do caos da vida na cidade grande. Durante a visita, Will reencontra o xerife local, interpretado por Bruce Willis, um homem que o conhece desde a infância. A conversa entre os dois começa amigável, mas logo surge um detalhe preocupante. O xerife comenta que recentemente houve um assalto a banco na região e que os criminosos responsáveis ainda podem estar escondidos nas redondezas. Apesar disso, ele tenta tranquilizar Will, dizendo que a polícia está cuidando da situação. Para Will, aquilo parece apenas uma informação distante, algo que provavelmente não terá nenhuma ligação com sua viagem. Seu foco naquele momento é Danny. Ele tenta conversar com o filho, entender o que ele está sentindo e mostrar que acredita nele. Will quer ensinar ao garoto que enfrentar os medos faz parte da vida. Para fortalecer esse momento entre os dois, ele decide fazer algo que seu pai fazia quando ele era criança: levá-lo para caçar na floresta. No dia seguinte, pai e filho entram na mata carregando equipamentos de caça. O clima é de aprendizado. Will tenta ensinar Danny a observar os sons da natureza, a caminhar em silêncio e a prestar atenção em cada detalhe ao redor. Para Danny, aquilo é algo totalmente novo, mas também representa uma oportunidade de se aproximar do pai de uma forma diferente. Durante algum tempo, os dois caminham pela floresta em relativa tranquilidade, conversando e tentando aproveitar aquele momento juntos. Mas a paz da floresta dura pouco. Enquanto avançam por uma área mais fechada da mata, eles começam a ouvir vozes alteradas ao longe. Os gritos chamam a atenção de Will, que imediatamente pede para Danny ficar em silêncio. Movidos pela curiosidade e pela preocupação, eles se aproximam com cuidado do local de onde vêm os barulhos. Ao chegar mais perto, testemunham uma cena tensa. Dois homens estão discutindo de forma extremamente agressiva. Um deles parece estar ferido e desesperado, enquanto o outro está armado e claramente fora de controle. A discussão rapidamente se transforma em uma ameaça de morte. O homem armado aponta a arma para o outro e tudo indica que ele está prestes a puxar o gatilho. Diante daquela situação, Will reage por instinto. Sem ter muito tempo para pensar, ele levanta sua arma e atira primeiro para impedir o que parecia ser um assassinato iminente. O disparo ecoa pela floresta e o homem armado cai no chão. Por alguns segundos, tudo fica completamente silencioso. Danny observa a cena em choque. Ele acaba de ver o próprio pai matar alguém diante de seus olhos. Will também está abalado, tentando processar o que acabou de fazer. Ele acreditava que estava salvando uma vida, mas agora percebe que se envolveu em algo extremamente perigoso. O homem ferido, que ainda está vivo, começa a implorar por ajuda. Seu nome é Levi. Entre respirações difíceis, ele explica que os dois homens faziam parte de um assalto a banco que aconteceu na cidade. Segundo ele, o parceiro que Will matou o traiu depois do roubo.
Levi afirma que existe uma grande quantia de dinheiro escondida na floresta e promete dividir tudo com Will se ele o ajudar. A situação se torna ainda mais complicada. Will sabe que a atitude correta seria imediatamente avisar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ele ainda está tentando entender as consequências de suas ações. Enquanto pensa no que fazer, Levi percebe algo importante. Danny está ali e claramente é o ponto fraco de Will. Num movimento inesperado e desesperado, Levi saca sua arma e transforma a situação em um novo pesadelo. Mesmo ferido, ele consegue dominar a situação e faz Danny de refém. Com o garoto sob seu controle, Levi deixa claro que agora Will não tem escolha. Se quiser ver seu filho vivo novamente, terá que ajudá-lo a recuperar o dinheiro roubado. Nesse momento, a viagem que deveria servir para aproximar pai e filho se transforma em uma luta desesperada por sobrevivência. Will percebe que tudo saiu completamente de controle. Agora ele não precisa apenas lidar com um criminoso perigoso, mas também com a possibilidade de que a polícia esteja cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu na floresta. Enquanto o xerife começa a investigar pistas sobre o assalto e o paradeiro dos criminosos, Will se vê preso em uma situação impossível, onde qualquer decisão pode colocar a vida de Danny em risco. E assim, começa uma corrida tensa contra o tempo, que transforma aquele simples passeio num dos momentos mais perigosos da vida de ambos. Depois de presenciar o tiroteio na floresta e ver o criminoso Levi sequestrar seu filho Danny, Will percebe que está preso em uma situação extremamente perigosa. Levi, mesmo ferido, demonstra ser frio e calculista. Ele sabe que Will fará qualquer coisa para salvar o filho e decide usar isso como vantagem. Levi deixa claro que Danny será mantido como refém até que Will encontre a bolsa com o dinheiro roubado do banco. Segundo ele, a quantia está escondida em algum lugar da floresta, mas ele não pode buscá-la sozinho por causa do ferimento e também porque a polícia está cada vez mais próxima da área. Assim, Will se torna a única chance de Levi recuperar o dinheiro. Sem muitas opções, ele concorda em ajudar, mas por dentro só consegue pensar em uma forma de salvar o filho e acabar com aquela situação. Enquanto isso, Danny é levado por Levi para um esconderijo improvisado na mata. O garoto está assustado, mas tenta manter a calma. Mesmo sendo jovem, ele percebe que precisa agir com cuidado para não provocar o sequestrador. Levi, por outro lado, tenta manter o controle da situação usando ameaças constantes. Ele deixa claro que qualquer tentativa de trair o acordo pode custar a vida do garoto. Will então começa a procurar o dinheiro pela floresta, seguindo as instruções que Levi lhe deu. Cada passo que ele dá é tomado pela tensão. Ele sabe que está sendo observado e que qualquer erro pode ter consequências terríveis para Danny. Ao mesmo tempo, a consciência pesa. Ele sabe que deveria procurar a polícia, mas também sabe que Levi pode matar seu filho antes que qualquer ajuda chegue. Na cidade, o xerife vivido por Bruce Willis começa a perceber que algo não está certo. As pistas sobre o assalto ao banco estão levando cada vez mais para a área da floresta, exatamente onde Will e Danny estavam caçando. Além disso, o xerife conhece Will desde criança e percebe que seu comportamento recente está estranho. Algo parece errado, mas ele ainda não consegue juntar todas as peças. Enquanto isso, Will finalmente encontra indícios do esconderijo do dinheiro. Depois de caminhar por uma área mais isolada da mata, ele descobre a bolsa enterrada entre algumas pedras e folhas. Quando abre, percebe que realmente há uma grande quantia de dinheiro dentro. Por um momento, ele sente o peso da decisão que precisa tomar. Aquela bolsa representa não apenas o fim do pesadelo, mas também a possibilidade de se envolver ainda mais em um crime. Mesmo assim, o pensamento em Danny fala mais alto. Ele pega a bolsa e começa a voltar para o ponto de encontro combinado com Levi. Durante o caminho, sua mente está cheia de dúvidas. Ele sabe que criminosos como Levi raramente cumprem promessas. Existe uma grande chance de que, mesmo entregando o dinheiro, Danny continue em perigo. Enquanto Will atravessa a floresta carregando a bolsa, o xerife continua sua investigação.
Novas informações surgem sobre os ladrões do banco, e tudo começa a apontar para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O xerife percebe que um dos assaltantes pode estar ferido e escondido na região, o que aumenta ainda mais a tensão. De volta ao esconderijo, Danny tenta conversar com Levi, tentando entender suas intenções. O criminoso revela partes do plano do assalto e deixa escapar que seu antigo parceiro o traiu durante a fuga. Isso mostra que Levi não confia em ninguém e que está disposto a tudo para recuperar o dinheiro. Quando finalmente chega a hora do encontro, Will aparece carregando a bolsa. O clima é extremamente tenso. De um lado está Levi, armado e desconfiado. Do outro está Will, desesperado para salvar o filho. Danny observa tudo em silêncio, sabendo que qualquer movimento errado pode desencadear uma tragédia. Nesse momento, fica claro que a situação está prestes a explodir. A polícia está cada vez mais próxima, Levi está ficando mais nervoso por causa do ferimento e o Will começa a perceber que talvez precise arriscar tudo em uma última tentativa para salvar Danny. A tensão aumenta a cada segundo, preparando o terreno para um confronto inevitável que pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. Quando ele se aproxima do esconderijo, vê Danny ainda nas mãos de Levi. O criminoso está cada vez mais fraco por causa do ferimento que sofreu na floresta, mas continua perigoso. A arma ainda está apontada para o garoto, e Levi demonstra estar cada vez mais nervoso. O tempo está passando, a polícia pode aparecer a qualquer momento e ele quer o dinheiro para fugir o mais rápido possível. Will tenta manter a calma e mostra a bolsa para provar que cumpriu sua parte do acordo. Ele joga a bolsa no chão a poucos metros de Levi e pede que o criminoso liberte Danny. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Levi olha para o dinheiro com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele se aproxima lentamente para verificar se aquilo realmente é o que ele queria. Danny observa tudo com o coração acelerado. Ele percebe que seu pai está tentando ganhar tempo e entende que algo pode acontecer a qualquer instante. Levi abre a bolsa e vê a grande quantidade de dinheiro ali dentro. Aquilo confirma que Will fez exatamente o que ele pediu. No entanto, como Will já suspeitava, Levi não parece disposto a simplesmente cumprir sua promessa e deixar os dois irem embora. Nesse momento, a tensão cresce ainda mais. Levi começa a falar sobre como o dinheiro pode mudar a vida dele e como ninguém pode impedi-lo de fugir. Ele também deixa claro que não confia em Will e que precisa garantir sua própria segurança antes de libertar Danny. As palavras do criminoso mostram que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto isso, o xerife da cidade, interpretado por Bruce Willis, finalmente consegue seguir as pistas até a região da floresta. Ele percebe que algo muito maior está acontecendo ali. Aos poucos, ele começa a entender que Will e Danny podem estar envolvidos no meio do confronto com um dos ladrões do banco. De volta ao confronto na floresta, Will percebe que Levi está cada vez mais instável. O ferimento está piorando e o nervosismo do criminoso aumenta a cada segundo. Sabendo que talvez não tenha outra oportunidade, Will decide arriscar tudo em um último movimento para salvar o filho. Em um momento de distração de Levi, Will tenta reagir. O movimento acontece em questão de segundos. Danny se joga para o lado tentando escapar, enquanto Will avança contra o criminoso. O confronto se torna caótico e perigoso. Levi ainda consegue reagir, e os dois homens entram em uma luta desesperada. Durante a briga, Danny precisa agir rápido para ajudar o pai. O garoto, que no início do filme era inseguro e assustado, agora demonstra coragem. Aquela experiência extrema o obrigou a amadurecer rapidamente. Ele encontra uma forma de ajudar Will e impedir que Levi recupere o controle da situação. Depois de uma luta intensa, Levi acaba sendo finalmente derrotado. O perigo que pairava sobre Danny chega ao fim naquele momento. Pouco tempo depois, o xerife e os policiais chegam ao local e encontram a cena já resolvida. Com a ameaça eliminada, pai e filho finalmente podem respirar aliviados. Aquele pesadelo que começou como uma simples viagem de caça termina com ambos sobrevivendo a uma situação que poderia ter terminado de forma muito diferente. No final, o que fica claro é que aquela experiência mudou completamente a relação entre Will e Danny. Durante toda a história, Will queria ensinar o filho a ser mais forte e corajoso, mas no fim, ele percebe que também precisava aprender algo importante. Estar presente na vida do filho e protegê-lo vai muito além de qualquer lição de sobrevivência. A viagem, que começou como uma tentativa de reconectar pai e filho, acabou colocando os dois diante de um perigo real,
mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Depois de tudo que aconteceu, Danny já não é mais o mesmo garoto inseguro do começo da história, e Will entende que, às vezes, as situações mais difíceis podem revelar a verdadeira força que existe dentro de uma família. Will Beeman é um homem bem-sucedido no mundo financeiro, trabalhando como corretor em Wall Street. Sua rotina é intensa, cheia de pressão e decisões rápidas, envolvendo grandes quantias de dinheiro. No entanto, apesar do sucesso profissional, sua vida familiar não está em um bom momento. Will percebe que está cada vez mais distante de seu filho Danny, um garoto sensível que passa por dificuldades na escola. Danny sofre bullying e recentemente acabou se envolvendo em uma briga, algo que deixou seus pais preocupados e mostrou o quanto o garoto está emocionalmente abalado. Sentindo que precisa fazer algo para salvar a relação com o filho e ajudá-lo a recuperar a confiança, Will decide levá-lo para passar alguns dias na antiga cabana da família, localizada em uma pequena cidade cercada por florestas. Esse lugar carrega muitas lembranças para ele, pois foi ali que cresceu e aprendeu com seu próprio pai lições sobre responsabilidade, coragem e sobrevivência. Na mente de Will, voltar a esse ambiente simples e tranquilo pode ser exatamente o que Danny precisa para se fortalecer e ao mesmo tempo permitir que pai e filho se reconectem. Quando chegam à pequena cidade, eles percebem rapidamente que aquele lugar ainda guarda o mesmo clima calmo de antigamente. As ruas são tranquilas, as pessoas se conhecem e tudo parece muito distante da correria e do caos da vida na cidade grande. Durante a visita, Will reencontra o xerife local, interpretado por Bruce Willis, um homem que o conhece desde a infância. A conversa entre os dois começa amigável, mas logo surge um detalhe preocupante. O xerife comenta que recentemente houve um assalto a banco na região e que os criminosos responsáveis ainda podem estar escondidos nas redondezas. Apesar disso, ele tenta tranquilizar Will, dizendo que a polícia está cuidando da situação. Para Will, aquilo parece apenas uma informação distante, algo que provavelmente não terá nenhuma ligação com sua viagem. Seu foco naquele momento é Danny. Ele tenta conversar com o filho, entender o que ele está sentindo e mostrar que acredita nele. Will quer ensinar ao garoto que enfrentar os medos faz parte da vida. Para fortalecer esse momento entre os dois, ele decide fazer algo que seu pai fazia quando ele era criança: levá-lo para caçar na floresta. No dia seguinte, pai e filho entram na mata carregando equipamentos de caça. O clima é de aprendizado. Will tenta ensinar Danny a observar os sons da natureza, a caminhar em silêncio e a prestar atenção em cada detalhe ao redor. Para Danny, aquilo é algo totalmente novo, mas também representa uma oportunidade de se aproximar do pai de uma forma diferente. Durante algum tempo, os dois caminham pela floresta em relativa tranquilidade, conversando e tentando aproveitar aquele momento juntos. Mas a paz da floresta dura pouco. Enquanto avançam por uma área mais fechada da mata, eles começam a ouvir vozes alteradas ao longe. Os gritos chamam a atenção de Will, que imediatamente pede para Danny ficar em silêncio. Movidos pela curiosidade e pela preocupação, eles se aproximam com cuidado do local de onde vêm os barulhos. Ao chegar mais perto, testemunham uma cena tensa. Dois homens estão discutindo de forma extremamente agressiva. Um deles parece estar ferido e desesperado, enquanto o outro está armado e claramente fora de controle. A discussão rapidamente se transforma em uma ameaça de morte. O homem armado aponta a arma para o outro e tudo indica que ele está prestes a puxar o gatilho. Diante daquela situação, Will reage por instinto. Sem ter muito tempo para pensar, ele levanta sua arma e atira primeiro para impedir o que parecia ser um assassinato iminente. O disparo ecoa pela floresta e o homem armado cai no chão. Por alguns segundos, tudo fica completamente silencioso. Danny observa a cena em choque. Ele acaba de ver o próprio pai matar alguém diante de seus olhos. Will também está abalado, tentando processar o que acabou de fazer. Ele acreditava que estava salvando uma vida, mas agora percebe que se envolveu em algo extremamente perigoso. O homem ferido, que ainda está vivo, começa a implorar por ajuda. Seu nome é Levi. Entre respirações difíceis, ele explica que os dois homens faziam parte de um assalto a banco que aconteceu na cidade. Segundo ele, o parceiro que Will matou o traiu depois do roubo.
Levi afirma que existe uma grande quantia de dinheiro escondida na floresta e promete dividir tudo com Will se ele o ajudar. A situação se torna ainda mais complicada. Will sabe que a atitude correta seria imediatamente avisar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ele ainda está tentando entender as consequências de suas ações. Enquanto pensa no que fazer, Levi percebe algo importante. Danny está ali e claramente é o ponto fraco de Will. Num movimento inesperado e desesperado, Levi saca sua arma e transforma a situação em um novo pesadelo. Mesmo ferido, ele consegue dominar a situação e faz Danny de refém. Com o garoto sob seu controle, Levi deixa claro que agora Will não tem escolha. Se quiser ver seu filho vivo novamente, terá que ajudá-lo a recuperar o dinheiro roubado. Nesse momento, a viagem que deveria servir para aproximar pai e filho se transforma em uma luta desesperada por sobrevivência. Will percebe que tudo saiu completamente de controle. Agora ele não precisa apenas lidar com um criminoso perigoso, mas também com a possibilidade de que a polícia esteja cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu na floresta. Enquanto o xerife começa a investigar pistas sobre o assalto e o paradeiro dos criminosos, Will se vê preso em uma situação impossível, onde qualquer decisão pode colocar a vida de Danny em risco. E assim, começa uma corrida tensa contra o tempo, que transforma aquele simples passeio num dos momentos mais perigosos da vida de ambos. Depois de presenciar o tiroteio na floresta e ver o criminoso Levi sequestrar seu filho Danny, Will percebe que está preso em uma situação extremamente perigosa. Levi, mesmo ferido, demonstra ser frio e calculista. Ele sabe que Will fará qualquer coisa para salvar o filho e decide usar isso como vantagem. Levi deixa claro que Danny será mantido como refém até que Will encontre a bolsa com o dinheiro roubado do banco. Segundo ele, a quantia está escondida em algum lugar da floresta, mas ele não pode buscá-la sozinho por causa do ferimento e também porque a polícia está cada vez mais próxima da área. Assim, Will se torna a única chance de Levi recuperar o dinheiro. Sem muitas opções, ele concorda em ajudar, mas por dentro só consegue pensar em uma forma de salvar o filho e acabar com aquela situação. Enquanto isso, Danny é levado por Levi para um esconderijo improvisado na mata. O garoto está assustado, mas tenta manter a calma. Mesmo sendo jovem, ele percebe que precisa agir com cuidado para não provocar o sequestrador. Levi, por outro lado, tenta manter o controle da situação usando ameaças constantes. Ele deixa claro que qualquer tentativa de trair o acordo pode custar a vida do garoto. Will então começa a procurar o dinheiro pela floresta, seguindo as instruções que Levi lhe deu. Cada passo que ele dá é tomado pela tensão. Ele sabe que está sendo observado e que qualquer erro pode ter consequências terríveis para Danny. Ao mesmo tempo, a consciência pesa. Ele sabe que deveria procurar a polícia, mas também sabe que Levi pode matar seu filho antes que qualquer ajuda chegue. Na cidade, o xerife vivido por Bruce Willis começa a perceber que algo não está certo. As pistas sobre o assalto ao banco estão levando cada vez mais para a área da floresta, exatamente onde Will e Danny estavam caçando. Além disso, o xerife conhece Will desde criança e percebe que seu comportamento recente está estranho. Algo parece errado, mas ele ainda não consegue juntar todas as peças. Enquanto isso, Will finalmente encontra indícios do esconderijo do dinheiro. Depois de caminhar por uma área mais isolada da mata, ele descobre a bolsa enterrada entre algumas pedras e folhas. Quando abre, percebe que realmente há uma grande quantia de dinheiro dentro. Por um momento, ele sente o peso da decisão que precisa tomar. Aquela bolsa representa não apenas o fim do pesadelo, mas também a possibilidade de se envolver ainda mais em um crime. Mesmo assim, o pensamento em Danny fala mais alto. Ele pega a bolsa e começa a voltar para o ponto de encontro combinado com Levi. Durante o caminho, sua mente está cheia de dúvidas. Ele sabe que criminosos como Levi raramente cumprem promessas. Existe uma grande chance de que, mesmo entregando o dinheiro, Danny continue em perigo. Enquanto Will atravessa a floresta carregando a bolsa, o xerife continua sua investigação.
Novas informações surgem sobre os ladrões do banco, e tudo começa a apontar para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O xerife percebe que um dos assaltantes pode estar ferido e escondido na região, o que aumenta ainda mais a tensão. De volta ao esconderijo, Danny tenta conversar com Levi, tentando entender suas intenções. O criminoso revela partes do plano do assalto e deixa escapar que seu antigo parceiro o traiu durante a fuga. Isso mostra que Levi não confia em ninguém e que está disposto a tudo para recuperar o dinheiro. Quando finalmente chega a hora do encontro, Will aparece carregando a bolsa. O clima é extremamente tenso. De um lado está Levi, armado e desconfiado. Do outro está Will, desesperado para salvar o filho. Danny observa tudo em silêncio, sabendo que qualquer movimento errado pode desencadear uma tragédia. Nesse momento, fica claro que a situação está prestes a explodir. A polícia está cada vez mais próxima, Levi está ficando mais nervoso por causa do ferimento e o Will começa a perceber que talvez precise arriscar tudo em uma última tentativa para salvar Danny. A tensão aumenta a cada segundo, preparando o terreno para um confronto inevitável que pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. Quando ele se aproxima do esconderijo, vê Danny ainda nas mãos de Levi. O criminoso está cada vez mais fraco por causa do ferimento que sofreu na floresta, mas continua perigoso. A arma ainda está apontada para o garoto, e Levi demonstra estar cada vez mais nervoso. O tempo está passando, a polícia pode aparecer a qualquer momento e ele quer o dinheiro para fugir o mais rápido possível. Will tenta manter a calma e mostra a bolsa para provar que cumpriu sua parte do acordo. Ele joga a bolsa no chão a poucos metros de Levi e pede que o criminoso liberte Danny. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Levi olha para o dinheiro com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele se aproxima lentamente para verificar se aquilo realmente é o que ele queria. Danny observa tudo com o coração acelerado. Ele percebe que seu pai está tentando ganhar tempo e entende que algo pode acontecer a qualquer instante. Levi abre a bolsa e vê a grande quantidade de dinheiro ali dentro. Aquilo confirma que Will fez exatamente o que ele pediu. No entanto, como Will já suspeitava, Levi não parece disposto a simplesmente cumprir sua promessa e deixar os dois irem embora. Nesse momento, a tensão cresce ainda mais. Levi começa a falar sobre como o dinheiro pode mudar a vida dele e como ninguém pode impedi-lo de fugir. Ele também deixa claro que não confia em Will e que precisa garantir sua própria segurança antes de libertar Danny. As palavras do criminoso mostram que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto isso, o xerife da cidade, interpretado por Bruce Willis, finalmente consegue seguir as pistas até a região da floresta. Ele percebe que algo muito maior está acontecendo ali. Aos poucos, ele começa a entender que Will e Danny podem estar envolvidos no meio do confronto com um dos ladrões do banco. De volta ao confronto na floresta, Will percebe que Levi está cada vez mais instável. O ferimento está piorando e o nervosismo do criminoso aumenta a cada segundo. Sabendo que talvez não tenha outra oportunidade, Will decide arriscar tudo em um último movimento para salvar o filho. Em um momento de distração de Levi, Will tenta reagir. O movimento acontece em questão de segundos. Danny se joga para o lado tentando escapar, enquanto Will avança contra o criminoso. O confronto se torna caótico e perigoso. Levi ainda consegue reagir, e os dois homens entram em uma luta desesperada. Durante a briga, Danny precisa agir rápido para ajudar o pai. O garoto, que no início do filme era inseguro e assustado, agora demonstra coragem. Aquela experiência extrema o obrigou a amadurecer rapidamente. Ele encontra uma forma de ajudar Will e impedir que Levi recupere o controle da situação. Depois de uma luta intensa, Levi acaba sendo finalmente derrotado. O perigo que pairava sobre Danny chega ao fim naquele momento. Pouco tempo depois, o xerife e os policiais chegam ao local e encontram a cena já resolvida. Com a ameaça eliminada, pai e filho finalmente podem respirar aliviados. Aquele pesadelo que começou como uma simples viagem de caça termina com ambos sobrevivendo a uma situação que poderia ter terminado de forma muito diferente. No final, o que fica claro é que aquela experiência mudou completamente a relação entre Will e Danny. Durante toda a história, Will queria ensinar o filho a ser mais forte e corajoso, mas no fim, ele percebe que também precisava aprender algo importante. Estar presente na vida do filho e protegê-lo vai muito além de qualquer lição de sobrevivência. A viagem, que começou como uma tentativa de reconectar pai e filho, acabou colocando os dois diante de um perigo real,
mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Depois de tudo que aconteceu, Danny já não é mais o mesmo garoto inseguro do começo da história, e Will entende que, às vezes, as situações mais difíceis podem revelar a verdadeira força que existe dentro de uma família. Will Beeman é um homem bem-sucedido no mundo financeiro, trabalhando como corretor em Wall Street. Sua rotina é intensa, cheia de pressão e decisões rápidas, envolvendo grandes quantias de dinheiro. No entanto, apesar do sucesso profissional, sua vida familiar não está em um bom momento. Will percebe que está cada vez mais distante de seu filho Danny, um garoto sensível que passa por dificuldades na escola. Danny sofre bullying e recentemente acabou se envolvendo em uma briga, algo que deixou seus pais preocupados e mostrou o quanto o garoto está emocionalmente abalado. Sentindo que precisa fazer algo para salvar a relação com o filho e ajudá-lo a recuperar a confiança, Will decide levá-lo para passar alguns dias na antiga cabana da família, localizada em uma pequena cidade cercada por florestas. Esse lugar carrega muitas lembranças para ele, pois foi ali que cresceu e aprendeu com seu próprio pai lições sobre responsabilidade, coragem e sobrevivência. Na mente de Will, voltar a esse ambiente simples e tranquilo pode ser exatamente o que Danny precisa para se fortalecer e ao mesmo tempo permitir que pai e filho se reconectem. Quando chegam à pequena cidade, eles percebem rapidamente que aquele lugar ainda guarda o mesmo clima calmo de antigamente. As ruas são tranquilas, as pessoas se conhecem e tudo parece muito distante da correria e do caos da vida na cidade grande. Durante a visita, Will reencontra o xerife local, interpretado por Bruce Willis, um homem que o conhece desde a infância. A conversa entre os dois começa amigável, mas logo surge um detalhe preocupante. O xerife comenta que recentemente houve um assalto a banco na região e que os criminosos responsáveis ainda podem estar escondidos nas redondezas. Apesar disso, ele tenta tranquilizar Will, dizendo que a polícia está cuidando da situação. Para Will, aquilo parece apenas uma informação distante, algo que provavelmente não terá nenhuma ligação com sua viagem. Seu foco naquele momento é Danny. Ele tenta conversar com o filho, entender o que ele está sentindo e mostrar que acredita nele. Will quer ensinar ao garoto que enfrentar os medos faz parte da vida. Para fortalecer esse momento entre os dois, ele decide fazer algo que seu pai fazia quando ele era criança: levá-lo para caçar na floresta. No dia seguinte, pai e filho entram na mata carregando equipamentos de caça. O clima é de aprendizado. Will tenta ensinar Danny a observar os sons da natureza, a caminhar em silêncio e a prestar atenção em cada detalhe ao redor. Para Danny, aquilo é algo totalmente novo, mas também representa uma oportunidade de se aproximar do pai de uma forma diferente. Durante algum tempo, os dois caminham pela floresta em relativa tranquilidade, conversando e tentando aproveitar aquele momento juntos. Mas a paz da floresta dura pouco. Enquanto avançam por uma área mais fechada da mata, eles começam a ouvir vozes alteradas ao longe. Os gritos chamam a atenção de Will, que imediatamente pede para Danny ficar em silêncio. Movidos pela curiosidade e pela preocupação, eles se aproximam com cuidado do local de onde vêm os barulhos. Ao chegar mais perto, testemunham uma cena tensa. Dois homens estão discutindo de forma extremamente agressiva. Um deles parece estar ferido e desesperado, enquanto o outro está armado e claramente fora de controle. A discussão rapidamente se transforma em uma ameaça de morte. O homem armado aponta a arma para o outro e tudo indica que ele está prestes a puxar o gatilho. Diante daquela situação, Will reage por instinto. Sem ter muito tempo para pensar, ele levanta sua arma e atira primeiro para impedir o que parecia ser um assassinato iminente. O disparo ecoa pela floresta e o homem armado cai no chão. Por alguns segundos, tudo fica completamente silencioso. Danny observa a cena em choque. Ele acaba de ver o próprio pai matar alguém diante de seus olhos. Will também está abalado, tentando processar o que acabou de fazer. Ele acreditava que estava salvando uma vida, mas agora percebe que se envolveu em algo extremamente perigoso. O homem ferido, que ainda está vivo, começa a implorar por ajuda. Seu nome é Levi. Entre respirações difíceis, ele explica que os dois homens faziam parte de um assalto a banco que aconteceu na cidade. Segundo ele, o parceiro que Will matou o traiu depois do roubo.
Levi afirma que existe uma grande quantia de dinheiro escondida na floresta e promete dividir tudo com Will se ele o ajudar. A situação se torna ainda mais complicada. Will sabe que a atitude correta seria imediatamente avisar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ele ainda está tentando entender as consequências de suas ações. Enquanto pensa no que fazer, Levi percebe algo importante. Danny está ali e claramente é o ponto fraco de Will. Num movimento inesperado e desesperado, Levi saca sua arma e transforma a situação em um novo pesadelo. Mesmo ferido, ele consegue dominar a situação e faz Danny de refém. Com o garoto sob seu controle, Levi deixa claro que agora Will não tem escolha. Se quiser ver seu filho vivo novamente, terá que ajudá-lo a recuperar o dinheiro roubado. Nesse momento, a viagem que deveria servir para aproximar pai e filho se transforma em uma luta desesperada por sobrevivência. Will percebe que tudo saiu completamente de controle. Agora ele não precisa apenas lidar com um criminoso perigoso, mas também com a possibilidade de que a polícia esteja cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu na floresta. Enquanto o xerife começa a investigar pistas sobre o assalto e o paradeiro dos criminosos, Will se vê preso em uma situação impossível, onde qualquer decisão pode colocar a vida de Danny em risco. E assim, começa uma corrida tensa contra o tempo, que transforma aquele simples passeio num dos momentos mais perigosos da vida de ambos. Depois de presenciar o tiroteio na floresta e ver o criminoso Levi sequestrar seu filho Danny, Will percebe que está preso em uma situação extremamente perigosa. Levi, mesmo ferido, demonstra ser frio e calculista. Ele sabe que Will fará qualquer coisa para salvar o filho e decide usar isso como vantagem. Levi deixa claro que Danny será mantido como refém até que Will encontre a bolsa com o dinheiro roubado do banco. Segundo ele, a quantia está escondida em algum lugar da floresta, mas ele não pode buscá-la sozinho por causa do ferimento e também porque a polícia está cada vez mais próxima da área. Assim, Will se torna a única chance de Levi recuperar o dinheiro. Sem muitas opções, ele concorda em ajudar, mas por dentro só consegue pensar em uma forma de salvar o filho e acabar com aquela situação. Enquanto isso, Danny é levado por Levi para um esconderijo improvisado na mata. O garoto está assustado, mas tenta manter a calma. Mesmo sendo jovem, ele percebe que precisa agir com cuidado para não provocar o sequestrador. Levi, por outro lado, tenta manter o controle da situação usando ameaças constantes. Ele deixa claro que qualquer tentativa de trair o acordo pode custar a vida do garoto. Will então começa a procurar o dinheiro pela floresta, seguindo as instruções que Levi lhe deu. Cada passo que ele dá é tomado pela tensão. Ele sabe que está sendo observado e que qualquer erro pode ter consequências terríveis para Danny. Ao mesmo tempo, a consciência pesa. Ele sabe que deveria procurar a polícia, mas também sabe que Levi pode matar seu filho antes que qualquer ajuda chegue. Na cidade, o xerife vivido por Bruce Willis começa a perceber que algo não está certo. As pistas sobre o assalto ao banco estão levando cada vez mais para a área da floresta, exatamente onde Will e Danny estavam caçando. Além disso, o xerife conhece Will desde criança e percebe que seu comportamento recente está estranho. Algo parece errado, mas ele ainda não consegue juntar todas as peças. Enquanto isso, Will finalmente encontra indícios do esconderijo do dinheiro. Depois de caminhar por uma área mais isolada da mata, ele descobre a bolsa enterrada entre algumas pedras e folhas. Quando abre, percebe que realmente há uma grande quantia de dinheiro dentro. Por um momento, ele sente o peso da decisão que precisa tomar. Aquela bolsa representa não apenas o fim do pesadelo, mas também a possibilidade de se envolver ainda mais em um crime. Mesmo assim, o pensamento em Danny fala mais alto. Ele pega a bolsa e começa a voltar para o ponto de encontro combinado com Levi. Durante o caminho, sua mente está cheia de dúvidas. Ele sabe que criminosos como Levi raramente cumprem promessas. Existe uma grande chance de que, mesmo entregando o dinheiro, Danny continue em perigo. Enquanto Will atravessa a floresta carregando a bolsa, o xerife continua sua investigação.
Novas informações surgem sobre os ladrões do banco, e tudo começa a apontar para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O xerife percebe que um dos assaltantes pode estar ferido e escondido na região, o que aumenta ainda mais a tensão. De volta ao esconderijo, Danny tenta conversar com Levi, tentando entender suas intenções. O criminoso revela partes do plano do assalto e deixa escapar que seu antigo parceiro o traiu durante a fuga. Isso mostra que Levi não confia em ninguém e que está disposto a tudo para recuperar o dinheiro. Quando finalmente chega a hora do encontro, Will aparece carregando a bolsa. O clima é extremamente tenso. De um lado está Levi, armado e desconfiado. Do outro está Will, desesperado para salvar o filho. Danny observa tudo em silêncio, sabendo que qualquer movimento errado pode desencadear uma tragédia. Nesse momento, fica claro que a situação está prestes a explodir. A polícia está cada vez mais próxima, Levi está ficando mais nervoso por causa do ferimento e o Will começa a perceber que talvez precise arriscar tudo em uma última tentativa para salvar Danny. A tensão aumenta a cada segundo, preparando o terreno para um confronto inevitável que pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. Quando ele se aproxima do esconderijo, vê Danny ainda nas mãos de Levi. O criminoso está cada vez mais fraco por causa do ferimento que sofreu na floresta, mas continua perigoso. A arma ainda está apontada para o garoto, e Levi demonstra estar cada vez mais nervoso. O tempo está passando, a polícia pode aparecer a qualquer momento e ele quer o dinheiro para fugir o mais rápido possível. Will tenta manter a calma e mostra a bolsa para provar que cumpriu sua parte do acordo. Ele joga a bolsa no chão a poucos metros de Levi e pede que o criminoso liberte Danny. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Levi olha para o dinheiro com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele se aproxima lentamente para verificar se aquilo realmente é o que ele queria. Danny observa tudo com o coração acelerado. Ele percebe que seu pai está tentando ganhar tempo e entende que algo pode acontecer a qualquer instante. Levi abre a bolsa e vê a grande quantidade de dinheiro ali dentro. Aquilo confirma que Will fez exatamente o que ele pediu. No entanto, como Will já suspeitava, Levi não parece disposto a simplesmente cumprir sua promessa e deixar os dois irem embora. Nesse momento, a tensão cresce ainda mais. Levi começa a falar sobre como o dinheiro pode mudar a vida dele e como ninguém pode impedi-lo de fugir. Ele também deixa claro que não confia em Will e que precisa garantir sua própria segurança antes de libertar Danny. As palavras do criminoso mostram que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto isso, o xerife da cidade, interpretado por Bruce Willis, finalmente consegue seguir as pistas até a região da floresta. Ele percebe que algo muito maior está acontecendo ali. Aos poucos, ele começa a entender que Will e Danny podem estar envolvidos no meio do confronto com um dos ladrões do banco. De volta ao confronto na floresta, Will percebe que Levi está cada vez mais instável. O ferimento está piorando e o nervosismo do criminoso aumenta a cada segundo. Sabendo que talvez não tenha outra oportunidade, Will decide arriscar tudo em um último movimento para salvar o filho. Em um momento de distração de Levi, Will tenta reagir. O movimento acontece em questão de segundos. Danny se joga para o lado tentando escapar, enquanto Will avança contra o criminoso. O confronto se torna caótico e perigoso. Levi ainda consegue reagir, e os dois homens entram em uma luta desesperada. Durante a briga, Danny precisa agir rápido para ajudar o pai. O garoto, que no início do filme era inseguro e assustado, agora demonstra coragem. Aquela experiência extrema o obrigou a amadurecer rapidamente. Ele encontra uma forma de ajudar Will e impedir que Levi recupere o controle da situação. Depois de uma luta intensa, Levi acaba sendo finalmente derrotado. O perigo que pairava sobre Danny chega ao fim naquele momento. Pouco tempo depois, o xerife e os policiais chegam ao local e encontram a cena já resolvida. Com a ameaça eliminada, pai e filho finalmente podem respirar aliviados. Aquele pesadelo que começou como uma simples viagem de caça termina com ambos sobrevivendo a uma situação que poderia ter terminado de forma muito diferente. No final, o que fica claro é que aquela experiência mudou completamente a relação entre Will e Danny. Durante toda a história, Will queria ensinar o filho a ser mais forte e corajoso, mas no fim, ele percebe que também precisava aprender algo importante. Estar presente na vida do filho e protegê-lo vai muito além de qualquer lição de sobrevivência. A viagem, que começou como uma tentativa de reconectar pai e filho, acabou colocando os dois diante de um perigo real,
mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Depois de tudo que aconteceu, Danny já não é mais o mesmo garoto inseguro do começo da história. E Will entende que, às vezes, as situações mais difíceis podem revelar a verdadeira força que existe dentro de uma família. Will Beeman é um homem bem-sucedido no mundo financeiro, trabalhando como corretor em Wall Street. Sua rotina é intensa, cheia de pressão e decisões rápidas, envolvendo grandes quantias de dinheiro. No entanto, apesar do sucesso profissional, sua vida familiar não está em um bom momento. Will percebe que está cada vez mais distante de seu filho Danny, um garoto sensível que passa por dificuldades na escola. Danny sofre bullying e recentemente acabou se envolvendo em uma briga, algo que deixou seus pais preocupados e mostrou o quanto o garoto está emocionalmente abalado. Sentindo que precisa fazer algo para salvar a relação com o filho e ajudá-lo a recuperar a confiança, Will decide levá-lo para passar alguns dias na antiga cabana da família, localizada em uma pequena cidade cercada por florestas. Esse lugar carrega muitas lembranças para ele, pois foi ali que cresceu e aprendeu com seu próprio pai lições sobre responsabilidade, coragem e sobrevivência. Na mente de Will, voltar a esse ambiente simples e tranquilo pode ser exatamente o que Danny precisa para se fortalecer e ao mesmo tempo permitir que pai e filho se reconectem. Quando chegam à pequena cidade, eles percebem rapidamente que aquele lugar ainda guarda o mesmo clima calmo de antigamente. As ruas são tranquilas, as pessoas se conhecem e tudo parece muito distante da correria e do caos da vida na cidade grande. Durante a visita, Will reencontra o xerife local, interpretado por Bruce Willis, um homem que o conhece desde a infância. A conversa entre os dois começa amigável, mas logo surge um detalhe preocupante. O xerife comenta que recentemente houve um assalto a banco na região e que os criminosos responsáveis ainda podem estar escondidos nas redondezas. Apesar disso, ele tenta tranquilizar Will, dizendo que a polícia está cuidando da situação. Para Will, aquilo parece apenas uma informação distante, algo que provavelmente não terá nenhuma ligação com sua viagem. Seu foco naquele momento é Danny. Ele tenta conversar com o filho, entender o que ele está sentindo e mostrar que acredita nele. Will quer ensinar ao garoto que enfrentar os medos faz parte da vida. Para fortalecer esse momento entre os dois, ele decide fazer algo que seu pai fazia quando ele era criança: levá-lo para caçar na floresta. No dia seguinte, pai e filho entram na mata carregando equipamentos de caça. O clima é de aprendizado. Will tenta ensinar Danny a observar os sons da natureza, a caminhar em silêncio e a prestar atenção em cada detalhe ao redor. Para Danny, aquilo é algo totalmente novo, mas também representa uma oportunidade de se aproximar do pai de uma forma diferente. Durante algum tempo, os dois caminham pela floresta em relativa tranquilidade, conversando e tentando aproveitar aquele momento juntos. Mas a paz da floresta dura pouco. Enquanto avançam por uma área mais fechada da mata, eles começam a ouvir vozes alteradas ao longe. Os gritos chamam a atenção de Will, que imediatamente pede para Danny ficar em silêncio. Movidos pela curiosidade e pela preocupação, eles se aproximam com cuidado do local de onde vêm os barulhos. Ao chegar mais perto, testemunham uma cena tensa. Dois homens estão discutindo de forma extremamente agressiva. Um deles parece estar ferido e desesperado, enquanto o outro está armado e claramente fora de controle. A discussão rapidamente se transforma em uma ameaça de morte. O homem armado aponta a arma para o outro e tudo indica que ele está prestes a puxar o gatilho. Diante daquela situação, Will reage por instinto. Sem ter muito tempo para pensar, ele levanta sua arma e atira primeiro para impedir o que parecia ser um assassinato iminente. O disparo ecoa pela floresta e o homem armado cai no chão. Por alguns segundos, tudo fica completamente silencioso. Danny observa a cena em choque. Ele acaba de ver o próprio pai matar alguém diante de seus olhos. Will também está abalado, tentando processar o que acabou de fazer. Ele acreditava que estava salvando uma vida, mas agora percebe que se envolveu em algo extremamente perigoso. O homem ferido, que ainda está vivo, começa a implorar por ajuda. Seu nome é Levi. Entre respirações difíceis, ele explica que os dois homens faziam parte de um assalto a banco que aconteceu na cidade. Segundo ele, o parceiro que Will matou o traiu depois do roubo.
Levi afirma que existe uma grande quantia de dinheiro escondida na floresta e promete dividir tudo com Will se ele o ajudar. A situação se torna ainda mais complicada. Will sabe que a atitude correta seria imediatamente avisar a polícia, mas tudo aconteceu tão rápido que ele ainda está tentando entender as consequências de suas ações. Enquanto pensa no que fazer, Levi percebe algo importante. Danny está ali e claramente é o ponto fraco de Will. Num movimento inesperado e desesperado, Levi saca sua arma e transforma a situação em um novo pesadelo. Mesmo ferido, ele consegue dominar a situação e faz Danny de refém. Com o garoto sob seu controle, Levi deixa claro que agora Will não tem escolha. Se quiser ver seu filho vivo novamente, terá que ajudá-lo a recuperar o dinheiro roubado. Nesse momento, a viagem que deveria servir para aproximar pai e filho se transforma em uma luta desesperada por sobrevivência. Will percebe que tudo saiu completamente de controle. Agora ele não precisa apenas lidar com um criminoso perigoso, mas também com a possibilidade de que a polícia esteja cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu na floresta. Enquanto o xerife começa a investigar pistas sobre o assalto e o paradeiro dos criminosos, Will se vê preso em uma situação impossível, onde qualquer decisão pode colocar a vida de Danny em risco. E assim, começa uma corrida tensa contra o tempo, que transforma aquele simples passeio num dos momentos mais perigosos da vida de ambos. Depois de presenciar o tiroteio na floresta e ver o criminoso Levi sequestrar seu filho Danny, Will percebe que está preso em uma situação extremamente perigosa. Levi, mesmo ferido, demonstra ser frio e calculista. Ele sabe que Will fará qualquer coisa para salvar o filho e decide usar isso como vantagem. Levi deixa claro que Danny será mantido como refém até que Will encontre a bolsa com o dinheiro roubado do banco. Segundo ele, a quantia está escondida em algum lugar da floresta, mas ele não pode buscá-la sozinho por causa do ferimento e também porque a polícia está cada vez mais próxima da área. Assim, Will se torna a única chance de Levi recuperar o dinheiro. Sem muitas opções, ele concorda em ajudar, mas por dentro só consegue pensar em uma forma de salvar o filho e acabar com aquela situação. Enquanto isso, Danny é levado por Levi para um esconderijo improvisado na mata. O garoto está assustado, mas tenta manter a calma. Mesmo sendo jovem, ele percebe que precisa agir com cuidado para não provocar o sequestrador. Levi, por outro lado, tenta manter o controle da situação usando ameaças constantes. Ele deixa claro que qualquer tentativa de trair o acordo pode custar a vida do garoto. Will então começa a procurar o dinheiro pela floresta, seguindo as instruções que Levi lhe deu. Cada passo que ele dá é tomado pela tensão. Ele sabe que está sendo observado e que qualquer erro pode ter consequências terríveis para Danny. Ao mesmo tempo, a consciência pesa. Ele sabe que deveria procurar a polícia, mas também sabe que Levi pode matar seu filho antes que qualquer ajuda chegue. Na cidade, o xerife vivido por Bruce Willis começa a perceber que algo não está certo. As pistas sobre o assalto ao banco estão levando cada vez mais para a área da floresta, exatamente onde Will e Danny estavam caçando. Além disso, o xerife conhece Will desde criança e percebe que seu comportamento recente está estranho. Algo parece errado, mas ele ainda não consegue juntar todas as peças. Enquanto isso, Will finalmente encontra indícios do esconderijo do dinheiro. Depois de caminhar por uma área mais isolada da mata, ele descobre a bolsa enterrada entre algumas pedras e folhas. Quando abre, percebe que realmente há uma grande quantia de dinheiro dentro. Por um momento, ele sente o peso da decisão que precisa tomar. Aquela bolsa representa não apenas o fim do pesadelo, mas também a possibilidade de se envolver ainda mais em um crime. Mesmo assim, o pensamento em Danny fala mais alto. Ele pega a bolsa e começa a voltar para o ponto de encontro combinado com Levi. Durante o caminho, sua mente está cheia de dúvidas. Ele sabe que criminosos como Levi raramente cumprem promessas. Existe uma grande chance de que, mesmo entregando o dinheiro, Danny continue em perigo. Enquanto Will atravessa a floresta carregando a bolsa, o xerife continua sua investigação.
Novas informações surgem sobre os ladrões do banco, e tudo começa a apontar para um confronto que pode acontecer a qualquer momento. O xerife percebe que um dos assaltantes pode estar ferido e escondido na região, o que aumenta ainda mais a tensão. De volta ao esconderijo, Danny tenta conversar com Levi, tentando entender suas intenções. O criminoso revela partes do plano do assalto e deixa escapar que seu antigo parceiro o traiu durante a fuga. Isso mostra que Levi não confia em ninguém e que está disposto a tudo para recuperar o dinheiro. Quando finalmente chega a hora do encontro, Will aparece carregando a bolsa. O clima é extremamente tenso. De um lado está Levi, armado e desconfiado. Do outro está Will, desesperado para salvar o filho. Danny observa tudo em silêncio, sabendo que qualquer movimento errado pode desencadear uma tragédia. Nesse momento, fica claro que a situação está prestes a explodir. A polícia está cada vez mais próxima, Levi está ficando mais nervoso por causa do ferimento e Will começa a perceber que talvez precise arriscar tudo em uma última tentativa para salvar Danny. A tensão aumenta a cada segundo, preparando o terreno para um confronto inevitável que pode mudar completamente o destino de todos os envolvidos. Quando ele se aproxima do esconderijo, vê Danny ainda nas mãos de Levi. O criminoso está cada vez mais fraco por causa do ferimento que sofreu na floresta, mas continua perigoso. A arma ainda está apontada para o garoto, e Levi demonstra estar cada vez mais nervoso. O tempo está passando, a polícia pode aparecer a qualquer momento e ele quer o dinheiro para fugir o mais rápido possível. Will tenta manter a calma e mostra a bolsa para provar que cumpriu sua parte do acordo. Ele joga a bolsa no chão a poucos metros de Levi e pede que o criminoso liberte Danny. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Levi olha para o dinheiro com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele se aproxima lentamente para verificar se aquilo realmente é o que ele queria. Danny observa tudo com o coração acelerado. Ele percebe que seu pai está tentando ganhar tempo e entende que algo pode acontecer a qualquer instante. Levi abre a bolsa e vê a grande quantidade de dinheiro ali dentro. Aquilo confirma que Will fez exatamente o que ele pediu. No entanto, como Will já suspeitava, Levi não parece disposto a simplesmente cumprir sua promessa e deixar os dois irem embora. Nesse momento, a tensão cresce ainda mais. Levi começa a falar sobre como o dinheiro pode mudar a vida dele e como ninguém pode impedi-lo de fugir. Ele também deixa claro que não confia em Will e que precisa garantir sua própria segurança antes de libertar Danny. As palavras do criminoso mostram que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto isso, o xerife da cidade, interpretado por Bruce Willis, finalmente consegue seguir as pistas até a região da floresta. Ele percebe que algo muito maior está acontecendo ali. Aos poucos, ele começa a entender que Will e Danny podem estar envolvidos no meio do confronto com um dos ladrões do banco. De volta ao confronto na floresta, Will percebe que Levi está cada vez mais instável. O ferimento está piorando e o nervosismo do criminoso aumenta a cada segundo. Sabendo que talvez não tenha outra oportunidade, Will decide arriscar tudo em um último movimento para salvar o filho. Em um momento de distração de Levi, Will tenta reagir. O movimento acontece em questão de segundos. Danny se joga para o lado tentando escapar, enquanto Will avança contra o criminoso. O confronto se torna caótico e perigoso. Levi ainda consegue reagir, e os dois homens entram em uma luta desesperada. Durante a briga, Danny precisa agir rápido para ajudar o pai. O garoto, que no início do filme era inseguro e assustado, agora demonstra coragem. Aquela experiência extrema o obrigou a amadurecer rapidamente. Ele encontra uma forma de ajudar Will e impedir que Levi recupere o controle da situação. Depois de uma luta intensa, Levi acaba sendo finalmente derrotado. O perigo que pairava sobre Danny chega ao fim naquele momento. Pouco tempo depois, o xerife e os policiais chegam ao local e encontram a cena já resolvida. Com a ameaça eliminada, pai e filho finalmente podem respirar aliviados. Aquele pesadelo que começou como uma simples viagem de caça termina com ambos sobrevivendo a uma situação que poderia ter terminado de forma muito diferente. No final, o que fica claro é que aquela experiência mudou completamente a relação entre Will e Danny. Durante toda a história, Will queria ensinar o filho a ser mais forte e corajoso, mas no fim, ele percebe que também precisava aprender algo importante. Estar presente na vida do filho e protegê-lo vai muito além de qualquer lição de sobrevivência. A viagem, que começou como uma tentativa de reconectar pai e filho, acabou colocando os dois diante de um perigo real,
mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Depois de tudo que aconteceu, Danny já não é mais o mesmo garoto inseguro do começo da história, e Will entende que, às vezes, as situações mais difíceis podem revelar a verdadeira força que existe dentro de uma família. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.